Feito. Gravando. Tudo contigo. Então tá, pessoal, bom dia. Reunião do Grupo Locomotion, hoje, dia 12 de novembro. Teremos, então, duas apresentações. Teremos a apresentação do projeto do André e o Lucas também vai apresentar uma parte do dele também. Professor, quer fazer alguns comentários iniciais, algum recadinho? Quero. Bem rápido, vou tentar, prometo. Olha só, gente, notícias da semana aí, o artigo aceito do Henrique, né? Muito legal, uma notícia bem boa. Primeiro artigo do mestrado dele publicado na Scandinavian, com toda a turma aí, vários autores junto, todo mundo de parabéns, um belo trabalho. A outra coisa que eu queria falar, essa semana apareceu também o pessoal chama de, existe na ciência do esporte, ciência do movimento humano, tem gente que chama até nas áreas da saúde, assim, de crise de replicação, né? O que acontece? Tem pessoal estudando mais a fundo sobre os métodos usados em muitos estudos, e tem muito problema, assim, de replicação. O que acontece? Um outro grupo de pesquisa faz o mesmo método, analisa a mesma coisa e tem resultados diferentes, resumindo, né? E aí está aí a crise de replicação, ou seja, se precisa de muito estudo sobre isso. Só que o problema é que uma área mais conservadora da ciência entende isso como não ciência, né? E vou abrir o jogo aqui para vocês. Se perguntar hoje para o professor Minetti, né, por exemplo, ele diria, não, isso aqui, além de não me interessar, provavelmente eu não gosto, né? Porque tem muita gente, o que acontece? Claro, sempre tem o excesso, né? Tem gente que só vive disso, de ficar repetindo o experimento, e claro que a gente sabe que o fazer ciência também é um pouco problemático quando se faz esse excesso. Eu sou sempre da turma de a gente tentar achar pontos de equilíbrio, assim, né? Acho que é uma coisa interessante. E daqui a pouco eu vou até comentar mais com vocês, tá? Dentro desse movimento todo, que está junto com o Open Access, só para vocês terem ideia, o professor Daniel Umpierre, que foi meu contemporâneo, assim, de um pouco mais novo, né, do pós-graduação, o professor que estudou muito sobre essas partes de métodos, ele inclusive criou uma iniciativa que se chama Iniciativa para a Melhora da Qualidade do Registro de Estudos em Ciências do Exercício. Resumindo, é o CERS, uma coisa assim, é uma abreviatura meio estranha, que significa isso, né? E ele tem focado todo o trabalho dele em tentar melhorar essa qualidade, realmente ficar analisando a produção brasileira em nível internacional, né? Eu até digo, quando eu sei disso, eu fico preocupado, quando é que vai vir o nosso, né? Para ver se a gente passou na prova ou não. Mas tem que ser feito, exatamente. Fora a brincadeira, é uma coisa importante mesmo que tem que ser feita. Uma coisa que eu senti no grupo, que a gente precisa melhorar, eu queria passar isso para todo mundo, claro, quem já está submetendo o artigo não se estressa, mas acho que a gente tem que fazer, são duas coisas que eu queria deixar de registro como só um alerta, assim, né? Um deles é que a gente comece a colocar sempre um processo de cegamento de avaliação, mesmo se o estudo é observacional, mesmo quando ele é ali momentâneo, não tem treinamento, por exemplo, mesmo assim dá para fazer. O que significa? No momento que a gente coleta os dados, a gente modifica o nome das pessoas e dos grupos que estão envolvidos ali por códigos, e esse código ele é aleatorizado por uma terceira pessoa que não participa do estudo, e esse código fica na mão dessa pessoa que não está participando. E depois que se faz toda a análise dos dados, com estatística, com os resultados, aí tu tem lá grupo A, grupo B, tu abre o pacote e muda, ao invés de grupo A, é grupo tal e grupo tal. Tá? Isso é um tipo de cegamento muito simples, tá? Que a gente poderia estar fazendo e não está fazendo. E há anos eu vejo isso, eu já sei disso até, mas a gente não consegue. Então, eu peço ajuda para vocês e, na verdade, é uma coisa boa para vocês. Embora dê um pouco de trabalho, lembrem que é uma coisa muito boa para vocês. Se puderem fazer isso, vocês vão qualificar muito mais o trabalho de vocês. Esse é um negócio. O outro é o registro do protocolo. Também a gente começar a registrar mais. Por exemplo, a Experimental Physiology, né, que é a revista que a gente publicou o meu artigo de revisão e o trabalho do Henrique também, que é uma das melhores revistas de fisiologia do mundo e tal, ela tem um espaço agora só para o registro de protocolos. Então, isso até auxilia depois na publicação. Então, até como estratégia de publicação, acho que a gente deveria dar mais atenção.
tá? Eu queria deixar esse relato, vocês estão vendo aqui o que eu estou compartilhando, e a última notícia que eu ia dar é desse estudo aqui, tá? Já comentei bastante para vocês, mas resumindo, tem uma nova métrica de qualidade dos artigos que se chama Altmetrics, tá? Que vai analisar, além do impacto científico, vai analisar também o impacto social do teu estudo, tá? E uma das coisas que eles avaliam muito é o número de tweets e publicações em Facebook, tá? Isso é parte desse cálculo aí. Esse estudo aqui mostra uma coisa que o pessoal já percebeu faz tempo, e eu tenho dificuldade de fazer com que vocês, bolsistas, entendam isso, né? Por exemplo, essa relação. Eles observaram que artigos que são mais citados ao longo do tempo são geralmente aqueles que têm mais tweet ou mais Facebook, até mais importante do que outros processos que eu achei, por exemplo, o Open Access, tá? Porque eu acho que o Open Access é uma questão ética também, da gente abrir os dados para todo mundo ver. Isso é a qualidade da pesquisa em geral, não é só para o nosso bem do artigo em si, mas pelo bem maior de todo mundo. E o Altmetrics, esse número de tweets, também é importante, eu acho que socialmente, né, uma coisa para a gente divulgar mais, sabe? Quando eu faço aquela publicação chata no Facebook, que eu sei que pouca gente vê, eu tento fazer a minha contribuição, tento traduzir um pouco para que as pessoas vejam. É esse meu sentido, na minha consciência, eu tento fazer isso, de ocupar um pouco essas mídias com coisas que eu acho que deveria ser interessante, que é conhecimento científico, tá? Mas eu vejo que vocês têm muita dificuldade, então eu vou de novo reforçar a necessidade que todos tenham um Twitter, tá? Mesmo quem não usa, mas que usem como uma ferramenta de trabalho e por essa visão social da coisa. Tá? Aqui tem uma explicação que esse estudo mostra, que é uma coisa boa para o próprio pesquisador, para o próprio grupo. Se vocês querem crescer como pesquisador, como grupo e tal, é bom que façam. Mas também tem aquilo que eu falo, o apelo social, que vocês façam essa contribuição mesmo numa rede onde vocês não interagem tanto. A minha interação no Twitch é muito pequena em comparação do Face, por exemplo. Tá? E eu vejo que do Face a gente publica o trabalho lá, registra lá e muitas vezes nem conta, não quantifica no Altmetrics. Eu não sei porquê, é uma ignorância minha, eu não sei por que faz isso. Mas, independente disso, eu vi que o Twitter é mais simples, só que o Twitter chega mais nos pesquisadores, tá? Em nível internacional. Então, eu peço para vocês que, de novo, façam isso. Quem está fazendo a apresentação de trabalho, tudo, eu já pedi isso para os subgrupos para fazerem, mas também do que sai, né? Agora, no trabalho do Henrique, vai aparecer o artigo. Interpretem, sabe? O Edson faz muito bem isso, né? Tem alguns colegas que já entenderam isso, que é bom para eles também, além da coisa social. E eu vejo que a maioria ainda não entendeu. Então, deixo aqui de novo. Isso aqui é mais um dado para dizer, ó, mesmo que não pareça que é bom, porque a gente não conhece muito sobre essas coisas, está aqui mais uma prova de que isso é muito bom por várias razões, tá? Também por essa questão aí do impacto do nosso trabalho, tá? Em nível internacional. Então, tentem fazer, mesmo que a gente saiba que é para 20 pessoas, 15 pessoas, não a gente não tem uma grande... Mas isso é bom para a gente deixar registrado, porque mesmo assim tem outras coisas. O impacto mais longo é maior. Um dia peguem esse Altmetrics e vejam, que tipo assim, ó, é tweetado por 10 pessoas, 5 pessoas, a gente acha que é pouco, mas depois o impacto disso, a leitura disso é muito maior, né? O Altmetrics mostra um pouco quantas janelas foram abertas sobre esse tema, aí a coisa é muito maior, coisa que a gente não tem noção, tá? Mas, então, deixa aqui esse registro. E eu acho que para a semana é isso, né? Não esqueci nada muito importante, gente, tanta coisa acontecendo, teve banca essa semana, né? Do Henrique, temos as bancas aí que vêm no futuro. Foi muito boa a banca com o Antônio Carlos Gomes e o João Paulo Borim, vou dizer para vocês ontem, o Antônio Carlos Gomes, que é uma referência do treinamento, né? Ele foi minha banca do mestrado, e o João Paulo Borim, que é outra referência na área de treinamento. Esse cara tem um lindo trabalho de treinamento no basquete brasileiro, um dos melhores times do Brasil, direto botando a mão na massa. E esse cara trabalhou muito comigo quando eu estava no CBCE antes de ser presidente. Eu era estudante, me tornava pesquisador e participava do CBCE, e ele era coordenador do GTT de treinamento. E depois eu fui ser e tal. E esse cara é muito legal. Aí várias fases da minha carreira apareceram naquela banca ali, né? Junto com o Cruel, que era o orientador. Então, foi divertido, tá? Feito, pessoal. Vai lá, Val. Pode tocar aí. Brigadão pelo tempo. Obrigado, prof. Então, podemos começar pelo André, pode ser? Ou pelo Lucas, não sei o que vocês se organizaram.
Eu Talvez acho que é o Lucas ser primeiro, Val, acho que faz mais Uhum. pela lógica mais do trabalho. sentido. Tranquilo. É. Tranquilo, pela organização de vocês. Fiquem à vontade, então. Tá, vou compartilhar minha tela aqui, peraí. Tem que habilitar. Foi. Estão vendo? Ótimo, sim, estamos vendo. Tá. Então, vou começar. Bom dia a todos, eu me chamo Lucas e eu vou apresentar agora o projeto piloto do meu TCC, que tem como título A comparação entre dois métodos de análise cinemática de caminhada em água rasa, a digitalização manual convencional e a comparação com uma rede neural de aprendizagem profunda. A caminhada em água rasa, ela é uma atividade que se destaca por ter uma atividade com uma redução de impacto articular para os membros inferiores no meio líquido e que se aproxima muito da locomoção terrestre. A biomecânica da caminhada se assemelha principalmente no comprimento de passada e no tempo de apoio, salvo as diferenças que acontecem devido à resistência do meio e à redução do peso aparente no meio líquido. A avaliação da biomecânica da caminhada no meio líquido se torna uma ferramenta, então, para traçar melhores estratégias de estudo para que a atividade seja mais adequada para o público que a realiza, seja pela profundidade ou pelo padrão do movimento exigido. A avaliação digitalizada, porém, apresenta dificuldade de realização no meio líquido, pois os pontos reflexivos que são usados são mais difíceis de fixar, sendo mais usual a marcação na pele e, posteriormente, essa marcação é digitalizada. Para isso, uma grande quantidade de dados é gerada e acolhida por paciente, gerando um banco de dados grande para se trabalhar. Dentro do assunto, então, trazendo a inteligência artificial é uma área da computação que estuda a capacidade das máquinas realizarem a solução de problemas ou atividades que seriam de demanda de tempo humano, de maneira autônoma, associando isso ao conceito do machine learning, do aprendizado de máquina. As redes neurais, então, de aprendizagem profunda, são redes onde o software aprende de maneira orientada as decisões que ele deve tomar frente a um problema apresentado. Um ser humano, uma pessoa, vai orientar qual que deve ser a escolha correta, a escolha errada, ou somente o ponto correto, e as máquinas treinam, através de várias repetições, qual alternativa ela deve escolher, sempre baseada na variável de ensino pré-determinada. É uma rede orientada de treinamento, tendo assim ainda a possibilidade de retreino para que ela refine a rede com seus próprios erros. Um trabalho de Cronin e colaboradores de 2019 pesquisou sobre a possibilidade de usar essa rede neural para avaliar os parâmetros cinemáticos da corrida em água funda, que nem está mostrando na imagem ao lado. Assim, as redes neurais se apresentam como uma solução satisfatória para realizar atividades que demandam tempo do ser humano realizar e são basicamente mecânicas. O objetivo do presente estudo, então, foi comparar os parâmetros cinemáticos temporais e angulares da caminhada em água rasa, por adultos homens saudáveis. A gente comparou a digitalização manual, a digitalização por rede neural de aprendizagem profunda com uma digitalização manual convencional. Foram usados os dados de 6 adultos homens saudáveis que realizaram a caminhada a imersão no nível de cicatriz umbilical, com velocidade autoselecionada. Os pontos anatômicos foram os seguintes utilizados: o quinto metatarso, calcâneo, malelo lateral, epicôndilo lateral do fêmur, trocante maior do fêmur e crista ilíaca. Os pontos foram determinados pelo avaliador e depois marcados com um batom preto. As seguintes variáveis foram determinadas como as variáveis dependentes: a velocidade de caminhada, a frequência de passada, o comprimento de passada e a amplitude total de movimento dos segmentos pé, perna e coxa. A digitalização manual convencional ocorreu com o software SkillSpector, que é da empresa Video for Coach, e os pontos eram marcados no programa frame a frame e anotados os frames de toque inicial do pé e toque final do pé.
Posteriormente, o programa convertia a distância em pixels dos pontos em uma distância em metros, onde um calibrador filmado previamente era utilizado para ter as medidas como base do local do ambiente de gravação. A digitalização pela rede neural, por sua vez, utilizou o programa Deep Lab Cut, que é uma interface para treinamento da rede neural, que é aberta para que se fique mais fácil a utilização da marcação da cinemetria, né, para marcar e treinar os pontos da cinemetria. Ela foi desenvolvida primeiramente para filmar os padrões de movimentação em animais em condição de laboratório. A nossa rede foi treinada com base no artigo do Cronin e colaboradores de 2019, que foi publicado na Journal of Biomechanics, onde eles pesquisaram e avaliaram a quantidade de frames necessários para se ter uma avaliação satisfatória dos parâmetros cinemáticos na corrida em água funda. Esse diagrama abaixo aqui mostra como a rede neural foi treinada. Daí, dando um zoom na parte inicial dele, a gente vai ter o processo inicial, onde a gente abre o programa em código de fonte Python, se cria o projeto que se escolhe os modelos que serão utilizados, a gente trabalha as imagens que servirão como referência à marcação, que seria o labeled data, que a gente vai marcar os pontos, e escolhe o programa separa as imagens, os frames que serão treinados e os vídeos de onde a gente vai retirar esses frames. Após essa parte de marcação, começa de fato o treinamento da rede neural, onde ela vai treinar a marcação dos pontos através dos frames que foram selecionados de modelo. Os pontos são marcados por tentativa e erro da rede e através de muitas repetições, ela vai retreinando e treinando essa marcação. No artigo que a gente usou como base, eles consideraram como o tamanho ideal de repetições por frames entre 300 e 400 repetições. O resultado é avaliado e pode-se, a partir desse ponto, usar a rede para o que foi destinada ou retreinar ela de novo, com os mesmos pontos e frames que já tinham sido utilizados, ou adicionando mais frames para que ela atinja o nível desejado de refinamento ideal. Aqui a gente tem a rede como um todo, e esse ratinho do lado é porque foi o primeiro utilizado quando eles começaram a treinar as redes. Daí o símbolo do laboratório é esse ratinho com os pontos ali. Nos resultados, a gente usou 18 passadas dos 6 sujeitos que foram analisadas, os dados foram processados no programa MATLAB e os testes estatísticos posteriores foram realizados no software SPSS. Nos resultados, aqui nessa tabela a gente tem a comparação da velocidade de caminhada, a frequência de passada e o comprimento de passada para os 2 métodos de avaliação. A velocidade da rede neural média foi de 0,45 e da digitalização convencional foi 0,48, com o valor estatístico do teste T para amostras pareadas de 0,65. A frequência de passada foi de 0,43 Hz para a rede neural e de 0,42 Hz para a rede convencional, com o valor do teste T de 0,38, e o comprimento de passada de 1,03 metros para a rede neural e 1,15 para a manual convencional, com o valor do teste T de 0,49, não apresentando nas três variáveis diferenças entre as médias. Quando a gente olha para a comparação das amplitudes de movimento dos segmentos, a gente tem o valor para a amplitude de movimento do segmento P de 0,69 para a rede neural, para 75 para a rede convencional, com valor de P de 0,10 aproximadamente, ainda não apresentando diferenças, mas a partir desse ponto, os segmentos perna, que apresentou 46 graus para a rede neural e 55 para a rede manual, apresentou um valor de P de 0,001, quase zero, né? O segmento coxa de 42 graus para 50 graus da rede neural para a rede convencional, com valor de P de 0,004, e para tronco de 77 graus para 23, apresentando um valor de P de 0,001. Ou seja, as médias são estatisticamente diferentes para as duas redes neurais comparadas. Nesse vídeo aqui, a gente tem uma demonstração de como o Deep Lab exporta os vídeos após a marcação automática dos pontos da rede treinada.
como discussão. A gente não encontrou diferenças significativas, estatisticamente falando, para as medidas das variáveis espaço-temporais. Já as variáveis angulares apresentaram maior diferença entre as médias e os desvios padrões como um todo. Uma hipótese para isso que a gente encontrou pode ser a profundidade escolhida que gera uma interferência do membro superior por cima dos pontos ali do trocânter e da crista ilíaca, o que pode dificultar a análise ou a rede a entender que tem esses pontos por cima, o que tem um braço passando por cima cobrindo os pontos. Como conclusão, a gente trouxe que o presente estudo apresentou resultados promissores para a área que ele se insere, associando novas tecnologias e a facilitação do processo de pesquisa e avaliação das atividades. Portanto, mais estudos têm que ser conduzidos para aprimorar a prática e reduzir o tempo de processamento das avaliações em água rasa como um todo. E é isso. Obrigado. Excelente. Obrigado, Lucas. Só para registro, 10 minutos e 20 segundos. Quase. Ali, perfeito no tempo. Eu tenho algumas perguntinhas, mas vou deixar normalmente o prof faz os comentários iniciais. Quer que eu tire o compartilhado ou deixe? Eu acho que tira, né? Que daí a gente consegue se ver um pouco melhor. Tá. Consegue se ver todo mundo. Vou tentar ser bem rápido. Lucas, parabéns, bem legal a apresentação. Eu acho que esse projeto aí é muito jóia, assim, tá? Temos que investir forte, assim, eu acho que um artigo metodológico, né? Achar um destino, assim, bem focado e pensar já nesse enquadramento que eu acho que é bem legal, tá? O que eu sinto falta, assim, pensando no caminho seguinte, assim, desse artigo. Um procedimento que é mais usado para isso, certamente é o Blend Altman. Não sei se vocês já fizeram isso ou não, mas se não fizeram ainda, eu acho que é o caminho natural. Tem que fazer o Blend Altman entre os dois. Mas eu acho que ainda... Aí entra outra coisa da biomecânica, né? Eu vi ali uns dados muito absurdos, né? Do tronco ali, tu te assusta com aquele desvio padrão. É quando eu insisto com os alunos que tem que fazer aquela análise qualitativa e aquele desvio padrão já é um sinal de que tem algo errado, assim, tem algo que ficou muito fora do... E eu entendo, vocês usaram, tipo, não vou dizer que é caixa preta, mas usaram o modelo e deu isso naquilo dentro do que vocês fizeram. Só que eu acho que a gente tem que botar um pouco mais a mão ali do ponto de vista biomecânico, né, desse negócio. Por exemplo, a gente conhece que tem um problema grave da questão do quadril quando faz análise de marcha bidimensional. Isso é um problema clássico, a gente tinha esse problema, agora contando um pouquinho da história do Locomotion, quando a gente usava só 4 câmeras para fazer o 3D, então era 2 câmeras, era 2 vezes 3D, né? A gente fazia 2 câmeras pegando todo um né, lado ali, né, todo lado do sujeito. Então só tinha 2 câmeras, se perdia um ponto já... se foi o 3D, porque o 3D tem que ter no mínimo 2 câmeras. Então a gente não tinha como perder ponto, a gente tinha que marcar. E um velho problema era da mão, a gente já sabia que ali a gente ia ter que trabalhar. Eu acho que ali a gente tem que começar a pensar até numa saída meio paralela, assim, e não simplesmente deixar, não totalmente automatizado em inteligência artificial, mas fazer algo misto, porque é um problema que é extra, né? Não é só do... E eu acho que ali a gente teria que fazer, tipo, o que a gente costumava fazer era uma função. A gente tinha ali uma função que quase sempre era algo, acho que 3 cúbica, alguma coisa assim, para ajustar para aqueles pontos perdidos, porque já se sabia que mais ou menos ali ia dar. E outra parte que eu faria, que eu sei que para o André seria fácil dele fazer, é também fazer um filtro, assim, um if, assim, se os valores dão maior do que tal, nem pega no número de testes, que eu acho que isso já ia tirar, tipo o trim, né, que o pessoal da estatística usa, né, que é tirar valores que estão fora de uma amplitude já esperada, né. Eu acho que teria que fazer um pouquinho isso já pensando lá no artigo. Eu sei que agora é tudo super exploratório, nós estamos descobrindo, mas eu acho que tem que ir para esse lado também, a gente se ajudar um pouquinho o modelo também de um outro jeito, né? E não deixar só fechado, assim, né? Tem que pensar mesmo, eu só lancei algumas ideias, mas teria que olhar ali para a rotina e ver os dados para trabalhar um pouquinho mais com ele
porque eu acho que isso vai ajudar bastante, porque eu entendi, está no caminho, mas a parte angular não é muito animadora. O ângulo deu mais de 10 centímetros de diferença no comprimento, né? Isso mesmo não sendo diferente, é uma coisa importante. Talvez a gente tivesse que medir também uma diferença mínima detectável daquilo ali, né? Além de estatístico ou não, também ver a diferença mínima detectável. E aí você tem uma hipótese do porquê que deu essa diferença? Só para deixar tu falar um pouco. Comprimento de passada? Não cheguei a pensar, porque eu acho que eu fiquei mais preocupado com os angulares na época, né? E daí até que eu tinha conversado com o André, eu estava preferindo ou tendendo a fazer para o TCC final, né? Para o trabalho final, para o artigo, fazer a profundidade de tifoide, porque são dados que o André tem coletado, são dados do mestrado dele, porque daí o sujeito naturalmente já vai andar com o braço um pouquinho mais para cima, ou na filmagem ele está com o braço mais para cima. Então, livra um pouco o ponto do trocânter cristilíaca. A velocidade vai ser menor, né? A velocidade autoselecionada que a gente escolheu vai ser menor, mas a gente consegue, pelo menos, esses pontos ter mais clareza, ou talvez fiquem melhores rodando. Ou talvez até refinar a rede, né? Com esse if, com essas questões. Entendi. Boa. E aí eu encerro aqui para deixar os outros tomar tempo. O Léo. Eu vou aproveitar só, antes do Léo, professor, dessa questão do comprimento ali, que até para colocar, assim, alguma sugestão. Acho que isso foi, em alguma parte, devido ao modo que a gente fez a calibração dos dados da rede neural, porque ali no Skill Spectrum a gente utilizou o calibrador, assim, o próprio programa ele já faz essa conversão, né? Já tem dentro do programa essa conversão dos pixels para metros. Daí para a rede neural, isso é um desafio que a gente tem para todos os trabalhos que foram utilizar a rede neural de como converter. Para esse, a gente pegou o comprimento do membro inferior, do comprimento da coxa e utilizou isso como tinha medida ali em metros e utilizou isso para converter em pixels. Mas eu não sei daí ver o erro disso, né? Se o cara tá mais para a esquerda no vídeo, tá mais para a direita, tá no meio, né? Então tem essa limitação da calibração, né? E isso daqui a pouco a gente se aprofundar mais na matemática mesmo do negócio, assim, de como fazer essa calibração. Isso, vamos pensar, só para lançar assim, poderia se fazer um meio de caminho. Eu sei que a história dessa inteligência artificial é facilitar tudo, né? É só registrar e sair com os dados. A ideia é um pouco essa. Mas eu acho que a gente poderia também meio que empatar algumas coisas. Por exemplo, o problema da calibração, eu acho que é um outro. A gente poderia daqui a pouco ver se tem, por exemplo, fazer a inteligência artificial trabalhar com os dados brutos, né? E a calibração fazer por um procedimento igual do padrão ouro, né? Não sei, por um lado, entende? Eu acho que isso, porque daqui a pouco muita parte dos problemas estão na calibração, que é uma outra coisa, assim, né? Não é só a captação do ponto, né? Eu entendo que, mas é isso que a gente tem que dar uma pensada. Daqui a pouco achamos um meio termo e manter a calibração igual, né? Ajudar a inteligência artificial, ela dá o dado bruto, mas depois na hora de transformar para os dados se faz do mesmo jeito que se faz o outro. E aí tu analisa só a captação do ponto e não também incluindo o erro pela calibração, entendeu? É uma coisa para pensar, daqui a pouco não está fora também, mas fica com uma ideia também. Léo, acho que pode ir fazer a tua pergunta. Massa, Lucas. Bem legal essa ideia. E eu lembro quando vocês começaram, eu conversei algumas vezes com o André, e essa diferença no tronco, será que não tem a ver porque o ponto ficou pequeno, o tronco, na verdade, né? Aí quando tu disse que depois que iria talvez analisar a profundidade um pouco mais alta, talvez resolveria, diminuiria essa diferença do tronco, né? Porque o tronco tá pequeno ali, se eu entendi direito, né? Sim. Na altura do umbigo, né? E a parte da estatística, vocês fizeram o teste T, né? O Isso. teste T, ele é um passo antes para o resto lá, para o blend Altman e tal.
Talvez, quando o teste D não dá certo, nem segue para o Blend Outcome, pelo que eu lembro, assim. Então, talvez atrapalharia a próxima parte. Mas tem aquele ICC, que também é um passo antes da parte de concordância, quando tu quer comparar dois instrumentos. Então, daqui a pouco seria legal de fazer também, que daí esse não depende do teste T. E ele te dá te sinaliza um caminho também, se bateu o ICC, fica legal, significa, ó, talvez a gente está no caminho certo. E eu acho que foram poucos sujeitos também, né? Foram os do Sim. André. Isso aí também pode ser que empurre um pouco para o lado de não ter batido, né? Eu acho que não está tudo perdido. Eu acho que tem chance de acertar. E eu fiquei um pouco com a dúvida sobre essa relação que até o André estava falando da calibração. Vocês usaram o comprimento da perna, mas não daria para ensinar a fazer o vídeo, o programa, aliás, ensinar ele com o calibrador, no vídeo do calibrador, para ele entender as distâncias e depois usar essa calibração para os vídeos? Não sei se o André pode me responder. Eu acho que sim, eu acho que sim. Agora, pensando no que vocês estão falando, eu acho que é possível. Eu não tinha pensado nessa. E daí sei lá, tu tinha lá 1 metro, Ele né? Só o digitalizar o vídeo calibrador, deixar ele lá, ó, isso aqui é 1 metro. E depois ele levar essa informação para o vídeo do movimento. eu acho Será que que dá. teria como linkar esses dois, assim? Eu acho que a gente vai ter que entrar Tem que... com isso, os dados do calibrador e o do movimento no MATLAB, assim, por exemplo. Tem que entrar com os dois Isso. ali no MATLAB, mas eu acho que dá. Não tinha Mas daí não pensado. fica muito... Eu... Perde a praticidade, é muita mão, será? Não, vai ter que... Não, acho que não. Eu acho que ele vai É, digitalizar um vídeo estático, na verdade, né? Tipo, Sim, mas daí o ele vai calibrador aprender parado. vai aprender com certeza a distância e vai perder o efeito daquela que tu falou. Se o cara tá um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, sim. no início do vídeo, daí interfere nesse comprimento do membro, né? Porque o calibrador que a gente tinha, ele era bem grande, né? Ele cobria quase todo o trajeto ali, então acho que esse cara tá mais para a esquerda, tá mais para a direita. Esse efeito controla, assim. Eu É acho que que dá. dentro do Deep Lab, assim, tem duas formas da gente treinar a rede. Pode ser pela aquela prompt de comando, que é a tela preta lá do Anaconda, que você vai inserindo as linhas de código e ele abre uma interface, que é o que eu falei ali, que fica bem mais fácil, que tu seleciona as caixinhas, essas coisas. E daí por ali eu acho que ele não consegue treinar a calibração, daí por isso que eu acho que teria que ser mesmo ou pela prompt de comando, mas daí teria que pesquisar, não tenho esse conhecimento, ou comparando depois no MATLAB, né? A gente seleciona os dados que eles vão usar ali dentro do que ele exporta no Excel. Eu acho que a gente treina a rede da caminhada e faz uma nova rede do calibrador só. Porque a gente já coletou assim, ou na coleta deixa o calibrador atrás assim, do cara, sabe? Mas aí tem que coletar diferente. Uhum. Esse é o nosso antigo problema, a gente aproveita dados dos outros, daí fica capenga, igual o trabalho do Patrick. Mas, meninos, eu nunca vi essa interface desse programa, mas eu lembro que no tracker, tipo, tu botar para calibrar, tipo, tu tinha de um ponto ao outro, né? Sei lá, como o Léo falou, 1 metro. E aí tu marcava ali, tu dizia que aquilo ali era 1 metro, e aí ele reconhecia, tipo, aí ele partia daquela medida, não é mais ou menos assim? Não, é totalmente diferente. Não, é isso, Val, só que o programa, o Deep Lab, ele não tem essa função, assim. Essa Tá. função a gente faz no MATLAB, daí faz tipo, a gente sabe que a perna do cara tem 1 metro, e daí a gente vê que a perna deu 10 pixels. Daí a gente tá, então 1 metro é 10 pixels. Isso a gente faz no MATLAB. Só que, Tá. como era na água, a questão da refração, dependendo da posição que o cara tava mais para a esquerda, mais para a direita, tem um erro de distorção, assim, né? Tem mais isso, né? O trabalho dentro da água, então
fica mais esse erro, assim. Mas o programa ele não dá dentro dele essa função de calibrar, né? Entendi. Foi, Léo, mais alguma coisa? Foi? Eu tenho uma pergunta ali, mas é mais questão dos dados ali, tipo, vocês estão considerando alguma margem de erro, assim, para as medidas? Porque eu acho que na primeira ali era 0,43 e 0,45, tipo, era muito próximo uma da outra. Vocês estão considerando algum percentual de margem de erro? Para esse piloto, não. Não? Até eles tinham sugerido também da gente ver o tamanho de efeito dos dados depois, e isso dá para adicionar também. Legal, de repente, né? E aí é uma outra que deu uma outra pergunta, mas aí o prof já... Era a questão do desvio padrão mesmo ali do tronco, né? Que o desvio padrão estava bem alto. Né? E aí tentar diminuir ele, né? Tentar dar um jeito nele para ajudar um pouco na estatística, né? Eu acho que foi uma associação um pouco do que o Léo falou, da profundidade, né, e do tamanho da distância para poder Sim. captar o ponto. Mas dá para refinar ainda, vamos vendo. Não, e o importante é Treinar assim, mais, né? também o próprio treinamento ali, pelo jeito, melhora a coisa, mas a gente pensar bem nisso, nos passos da biomecânica, no que dá para se ajustar mesmo, e até o artigo é mostrar isso, é mostrar tipo um protocolo, um procedimento já realista mesmo, né? Para quem vai trabalhar com a biomecânica da marcha aquática, já sabe que é melhor fazer por esses caminhos. Por exemplo, fazer um calibrador extra, que é uma coisa que, para essas técnicas sem marcador, parece uma coisa meio, um trabalho a mais, mas sim, mas tem que dizer, ó, tem que fazer, porque senão, por enquanto, o modelo não responde, né? Então, isso já pode ser parte mesmo do próprio artigo, da mensagem do artigo, né? Esses procedimentos, é bem legal. E já ajuda bastante, né? Porque no final das contas, o que mais dá trabalho ainda é uma digitalização e tal, né? Ainda mais na água, lento, tem um monte de frame. O ponto é isso, a parte demorada é treinar inicialmente a rede, que é realmente demorado, assim, em torno de... Não que a gente faça, você orienta o que tem que ser treinado no computador, ele demora 9, 15 horas, depende do processamento do computador. Mas se for o depois computador disso é da muito Valéria, rápido. por exemplo, aí é mais, 48 horas. Isso, Aí vai tem passar para 48, isso é Um verdade. que ele doutorando. demanda de um processo, de um grande processamento de GPU, né, de vídeo. Então tem que ser uma placa de vídeo forte para conseguir fazer isso. Tanto que eles encomendam lá as GPUs fortes para treinar os artigos de base. Até bom falar da GPU, Lucas, que agradecer, deixar agradecimento à professora Flávia Martinez, né, que Sim, ela que financiou os os computadores que a gente está computadores. usando, assim, no próprio Sério? bolso. Aham. Ela Para bancou treinar a computadores, rede. assim? Sim. Comprou e largou na nossa casa, assim, os Note, Vira. última geração, assim. Flávia Pergues, não é Fapergues, é Flávia Pergues. Botou dois igual, um para mim e um para o André. E depois vai ficar pro grupo lá, né? Porque são computadores bem robustos, mas já deu início agora. Porque Boa. tava lá com os HP antiguinha que não ia dar certo. O Léo já tá Sentiu a mensagem, o não, Léo, professor? o Léo já tá rindo, já dizendo, vai dar garfada em mim, né? Quem sabe, né, professor? Vai nessa linha. Vai ter que... Meu Deus. Aí é difícil competir com a Flávia. O Patrick tá sem Certo, então, gente, microfone. Eu desliguei teu microfone, Patrick. mais alguma pergunta? Eu ia mexer, professor, pelo bem do coletivo. Isso aí, exatamente. Coletivo, né? Exatamente. O ônibus. Mais alguma pergunta para o Lucas? Senão a gente já vai para a apresentação do André. Vamos lá. André, então, fique à vontade, pode compartilhar a tela.
Estão conseguindo ver? Ótimo, já estamos vendo, tela cheia. Deixa eu só pegar o tempo. Bom dia a todos. Então, meu nome é André Vanisque Melo e vou apresentar hoje, então, o projeto de pesquisa do doutorado, com orientação do professor Dr. Leonardo Tartaruga, intitulado Comparação de diferentes métodos de determinação do trabalho mecânico durante a caminhada humana. Então, essa apresentação está dividida em tópicos de introdução, a apresentação do problema de pesquisa geral do projeto, a hipótese, os objetivos, os 3 estudos projetados, os procedimentos metodológicos, o cronograma e o orçamento do projeto. Bom, então, durante a locomoção humana, é demandado das unidades musculotendíneas, dos músculos, uma conversão da energia química para a produção de energia mecânica, a fim de se desenvolver o movimento. Então, os músculos são essas usinas que transformam energia química em energia mecânica. Então, a energia mecânica, a variação de energia mecânica, a gente pode denominar ela como trabalho mecânico. Então, o trabalho mecânico ele pode ser calculado, aqui à esquerda, a partir dos vetores de força sendo aplicada e do deslocamento que o corpo sofre. Então, ela pode ser calculado pelo produto escalar entre os vetores de força e deslocamento. Então, a multiplicação da força e o deslocamento e o cosseno do ângulo entre os vetores. E ainda, pelo teorema de trabalho e energia, esse trabalho ele pode ser calculado pelas variações de energia. Então, a gente tem essas 2 formas de se calcular trabalho, ou pelo produto dos vetores de força e deslocamento, ou pela variação de energia. Bom, com respeito à locomoção humana, a literatura mostra diferentes métodos para se determinar o trabalho mecânico realizado pelo humano. No entanto, alguns estudos compararam esses diferentes métodos de determinação do trabalho mecânico na corrida, e Williams e Kavanagh, então, em 83, verificaram que, dependendo do método utilizado para se determinar o trabalho mecânico na corrida em velocidades similares, há uma diferença de até 1000% dos valores de trabalho entre os métodos. Então, Arapati também avaliou demonstra alguns dos diferentes métodos de determinação do trabalho mecânico. Bom, então, pensando nisso, a ideia do projeto é utilizar desenvolver 3 estudos para se verificar diferentes formas de calcular o trabalho mecânico. Então, o estudo 1 seria o estudo principal, que é comparar os diferentes modelos físico-matemáticos que a literatura apresenta para se determinar o trabalho mecânico durante a caminhada humana. O estudo 2, então, seria o estudo do pêndulo duplo, então, verificar o efeito da utilização do pêndulo duplo em comparação ao pêndulo simples para se determinar o trabalho mecânico. Então, o pêndulo simples é o que a gente costuma utilizar mais, que é verificar a variação de energia sobre o pé de apoio. Então, e o pêndulo duplo vai levar em consideração também a perna de balanço, o trabalho mecânico da perna de balanço, não somente da perna de apoio, para se determinar o trabalho mecânico. E o terceiro trabalho, então, o terceiro estudo, vai estar relacionado com a validação, a verificação da possibilidade de se utilizar a digitalização por rede neural durante a caminhada humana para se determinar o trabalho mecânico. Então, para isso, a ideia é a gente comparar os dados da rede obtidos pela cinemetria, pela digitalização da rede neural, com os dados obtidos pelo VAICO. Então, brevemente sobre o estudo 1, então, alguns dos modelos físico-matemáticos que tem na literatura é o método Fenn-Cavanagh, que a gente utiliza aqui no grupo, o método de dinâmica inversa, de potência articular, o método do Winter de energia por segmento, e ainda o método de Williams-Kavanagh. Então, um pouco da história, assim, do que eu consegui pegar e o que eu apresento no estudo do professor de revisão, agora de 2021, um pouco da história do método Fenn-Cavanagh. Então, ele vai iniciar lá com Fenn na década de 30,
o Cavanha, ali na década de 60, 70, vai desenvolver esse método, vai aprimorar o método. O Minetti, na década de 90, então, continua desenvolvendo o método, e a gente tem o estado dele, né, como que ele está agora em 2020. Então, o Fein, lá na década de 30, ele inicia a determinação do método a partir dos movimentos das energias dos segmentos durante a corrida. Cavanha, então, na década de 60, 70, aprimora o método utilizando o teorema de Koenig para determinação das energias do centro de massa corporal e segmentares. Então, vai colocar a nomenclatura de trabalho externo, trabalho interno, vai aprimorar a utilização da plataforma de força, propôs modelos de rolling egg, de ovo rolante para caminhada e do bouncing ball para corrida, vai propor o cálculo de recovery como uma forma de reaproveitamento da energia mecânica durante a caminhada. Então, já Minetti, colaboradores na década de 90, então, vai desenvolver melhor a cinemática 3D para a determinação desse trabalho mecânico. Então, eles incluem o segmento de cabeça e tronco para esse cálculo. Vão determinar o centro de massa corporal a partir do centro de massas de segmentos e vai considerar essa transferência de energia cinética intra-segmentos, então dentro dos segmentos corporais. E ainda, então, no estudo do Minetti 2020, eles vão avaliar esse trabalho interno friccional. Então, esse trabalho que os segmentos fazem, esse custo que eles vão ter, que os segmentos vão ter para se movimentar em função da fricção articular dos segmentos. Então, agora, com relação ao pêndulo simples e pêndulo duplo, então, os estudos de McMahon e Motion, então, vão propor esse modelo matemático que vai considerar a perna de balanço e o impacto mecânico que isso vai ter durante a caminhada, comparando o Vicon com a rede neural. Então, como o Lucas apresentou antes, então a gente tem o algoritmo, essa estrutura matemática do Deep Lab Cut para a digitalização de movimentos humanos. Então, Krohn e colaboradores já fizeram isso para a corrida em água funda, e a gente começou a fazer aqui, eu tenho alguma digitalização, a gente iniciou para a caminhada de humanos em solo seco, com os dados do mestrado de Henrique, de caminhada nórdica. Então, essa aqui foi a primeira tentativa que a gente fez. A gente pode ver que já tem uma certa qualidade, mas, claro, a gente ainda tem que aprimorar e melhorar o método. Então, o problema de pesquisa do projeto é qual o comportamento de diferentes métodos de determinação do trabalho mecânico durante a caminhada em diferentes velocidades. E a nossa hipótese é que os métodos físico-matemáticos que se utilizam de dados de força de reação do solo vão apresentar valores mais adequados de trabalho mecânico por necessitarem de uma menor quantidade de suposições teóricas e pelo fato do processamento das curvas brutas ser inerentemente mais suave, mais suavizado. Então, o objetivo geral é comparar os diferentes métodos de determinação do trabalho mecânico durante a caminhada em diferentes velocidades. Os objetivos específicos, então, estimar o trabalho mecânico da caminhada por diferentes métodos em diferentes velocidades. Então, estimar esse trabalho mecânico tanto em adultos saudáveis quanto idosos. Ainda comparar alguma medida de propagação de erro de cada método. Então, utilizar alguma forma, alguma métrica que nos dê a propagação do erro de cada método, desde a coleta até o valor final de trabalho mecânico. Ainda comparar essa propagação de erro e o trabalho mecânico do método Fein-Cavanha, especificamente. Então, comparar o Fein-Cavanha utilizando uma tabela antropométrica da literatura versus dados de antropometria individuais dos sujeitos coletados pelo DEX. Então, dentro do Fein-Cavanha, utilizar, como nós utilizamos normalmente, a tabela antropométrica de Dempster e comparar esses dados de trabalho mecânico com os dados que a gente coleta
para cada sujeito individualmente no DEX. Então, ainda comparar essa propagação de erro e o trabalho mecânico também do Fencavanha, utilizando esse conceito de pêndulo simples versus o pêndulo duplo do McMahon. E ainda comparar, então, as variáveis espaço-temporais e mecânicas da caminhada pelos dois métodos de cinemetria, utilizando a coleta do sistema Vico versus essa coleta do Deep Lab Cut, dessa forma de digitalização sem marcadores por rede neural profunda. Então, os estudos projetados. Então, o estudo 1, com título de comparação de métodos físico-matemáticos e determinação do trabalho mecânico. Então, como variável independente, os métodos físico-matemáticos e variável dependente, a medida de erro de propagação e as variáveis fisiomecânicas da caminhada. O estudo 2, a comparação do método pêndulo simples versus pêndulo duplo. Então, como variável independente, os dois métodos, pêndulo simples e pêndulo duplo, e variável dependente, a medida do erro de também medida do erro de propagação e as variáveis fisiomecânicas de caminhada. E o estudo 3, então, a comparação dos métodos de digitalização de cinemetria. Então, a variável independente é o método de digitalização, o Vicon versus o Deep Lab Cut, e as variáveis dependentes, então, as variáveis espaço-temporais e mecânicas de caminhada. Então, com relação aos procedimentos metodológicos, os estudos vão ser relatados utilizando o checklist do Stroop para estudos observacionais. Então, os estudos o projeto vai ser submetido ao Comitê de Ética da URGS. A população composta por adultos e idosos saudáveis de ambos os sexos, e todos os participantes vão ler e assinar se concordarem com um termo de consentimento livre e esclarecido antes da participação no estudo. Então, com relação à coleta de dados, ela será em 2 dias. No primeiro dia vai ser entregue, os sujeitos vão ler o termo de consentimento livre e esclarecido, ser coletados os dados de caracterização da amostra, de idade, massa e estatura. Vai haver uma familiarização com a caminhada na esteira durante 5 minutos a 4 km por hora. E vão ser coletados os testes de caminhada em 6 velocidades, de 1, 2,4, 3,8, 5,2, 6,6 e 8 km por hora. Então, durante a caminhada na esteira nessas velocidades, vão ser coletados os dados pelo Vico e pelos dados de força de reação do solo e os dados de produção de gases pelo K5. E ainda também vão ser coletados dados por câmeras digitais pela GoPro Hero. Então, no segundo dia, vão ser coletados dos sujeitos os dados de antropometria pelo DEXA. E após a coleta dos dados, então, vão ser feito o processamento desses dados. Os dados de Vicon e de fortificação do solo vão ser processados em rotinas matemáticas no MATLAB. Os vídeos gravados pela GoPro vão ser primeiramente digitalizados pela rede neural no Deep Lab Cut. Depois, esses dados vão ser exportados e processados numa rotina matemática no MATLAB. E os dados do K5 vão ser processados no Excel para determinação do custo de transporte por meio de calorimetria indireta. Então, para análise estatística, os dados vão ser descritos por média desvio padrão, as comparações pelo modelo linear misto generalizado e a concordância dos métodos de determinação do trabalho mecânico vai ser avaliada pelo teste de blend outcome. E o alfa utilizado vai ser de 0,05. Então, com relação ao cronograma, um tempo total de 48 meses. Então, a ideia é, no primeiro ano, qualificar o projeto, enviar o projeto para o Compesc e para o CEP, preparar as coletas no segundo ano, então, preparar as coletas, selecionar a amostra e coletar os dados. E no segundo e terceiro ano, coletar, processar esses dados e realizar a defesa da tese em 4 anos. Então, aqui um orçamento, considerando os equipamentos de patrimônio e de custeio. Então, o valor total vai ficar um valor relativamente baixo, porque não se considera os valores das esteiras e os instrumentos já do laboratório.
Muito obrigado. Muito bem, parabéns, André, pela apresentação. Só para registro, sobrou ainda 8 segundos, então 14 minutos e 52 segundos. 8 segundos é algo para se trabalhar, né? Para ajustar esse tempo. Não sei se o prof quer começar com Pouco os neurótico. comentários. Bem rápido. Não, parabéns, bem legal o projeto. É um pouco complicado até para os bolsistas, para os mais novos, assim, né? Porque é um assunto um pouco etéreo, né? Não é uma pergunta tão aplicada, né? É uma coisa que é importante que o grupo entenda, né? Que, por um lado, é um desafio para o André, porque ele é aquela história, ele é fisioterapeuta e a gente geralmente começa na ciência porque a gente quer ajudar o mundo, né? E só que, claro, a gente gosta de ver lá na ponta as coisas, né? Eu digo, ver o branco dos olhos lá do aluno melhorando na intervenção e tal. Mas, claro, que tem um monte de coisa na ciência que se faz antes para chegar melhor, né, para essas coisas, né? E esse é o papel das pesquisas mais básicas, né? Que, por um lado, é um teste, eu sempre digo que é um esforço, assim, porque a gente não vê esse fim, né? A gente não está ali vendo, né, direto, mas tem que entender que a gente está contribuindo, e essa é a coisa da ciência, né? Eu me dou o exemplo lá do Fourier, né? Que parece que a tese dele não foi aprovada porque não tinha aplicação há 200, 300 anos antes, e hoje é a base das análises de imagem, todo mundo, né? Então, tem que ter essa paciência um pouco, que às vezes o aluno mais novo não entende, ou quem tem uma base de epistemologia, de ciência mais baixa, coisa, não consegue entender. E, então, é importante que os bolsistas, no mínimo, tenham fé nisso, que é importante. E depois, com o tempo, também ir aprendendo sobre isso. Tá? E, então, assim, ó, dito isso, o que eu acho, assim, né, André? Eu acho que, as questões de pesquisa estão claras. Eu não anotei, cara, agora. Então, eu já passo a palavra, depois se eu lembrar, tá? Algum comentário pontual, depois a gente toca, né? Talvez as estatísticas estejam mais claras para cada projeto, a gente possa definir melhor isso. O próprio problema de pesquisa ali, tem mais um slide para justificar um pouquinho mais o porquê que analisar uma coisa ou outra, né? Tu trouxe aquele problema dos 1000%, eu me lembro de um comentário do Cavanha, eu vou abrir, eu ia te falar pessoalmente, mas eu abro aqui com o grupo. Eu me lembro que ele dizia, aquilo que o Williams e Cavanagh viram de 1000% é uma bobagem, não pode ser. 1000% é um pouco forte, mas está lá registrado mesmo, então o André não está mentindo. Talvez a gente só suavize essa mensagem, só em consideração ao velho professor Cavanha, da gente dizer que existe uma variação enorme nas medidas, né? Mas só por essa questão. Tá? Mas realmente, é isso que é o importante. Então, varia demais e a gente tem que entender melhor. E uma outra sugestão que eu dou é a gente pensar também nos dois modelos da dinâmica inversa e no do Cavanha, né, no método esse da mais regional, que a gente pense assim também, né, no trabalho mecânico, um deles mais articular, né, baseando-se em uma função muscular mais direta, que é o caso da dinâmica inversa, e o outro mais global, mais regional, né, que é o caso do método Cavanha. A gente pode começar a pensar assim também, mas nós vamos ter que parar para pensar bem, porque não tem muita gente que trabalhou nessa perspectiva de entender isso, mas a gente vai ter que dar uma atenção. Se vê que não tem sentido, tudo bem, mas é uma coisa que a gente tem que gravar isso aí, tá? E aí eu passo a palavra, deixo para os outros comentar também. Parabéns, tá? Ótimo. Alguém quer fazer alguma pergunta para o André? Algum comentário? Vai lá, Léo. Ô, André, talvez eu me passei ali Tu falou que uma das hipóteses é que a maneira que utilizar, o método que utilizar força de reação solo vai ter talvez melhores resultados. Eu me passei, tu vai coletar força de reação solo ou só vai? Na esteira Daí instrumentada, claro. isso Tá. até tem que ver com o professor, assim, o quanto aquela a esteira instrumentada É dá que eu para lembrei que usar, você, assim. talvez, que tu tinha comentado que a esteira tinha Que o dúvida, cara... então eu tirei da minha cabeça a esteira. Eu estava não, eu pensando na tô plataforma de pensando força. Então, não, Não, a ideia... deixa eu atualizar até disso, gente. O que acontece? Mas desde o início a gente não confiava nas forças horizontais.
e ali é um problema, tá? Então, certamente, nós vamos ter que pensar num plano B para esse projeto. Por isso que eu estou conversando com os colegas do estrangeiro, para a gente ter o acesso a dados que tenham força de reação do solo melhorado. E talvez nem de esteira, nem dos gringos também, porque eu já vi as curvas também e elas não me convencem, né? Nem as que têm força horizontal mais aceitável, mas mesmo assim tem muito ruído na esteira, né? Então, talvez até a solução é achar dados do solo mesmo. Talvez, por exemplo, e se não tiver nada, a gente aí até correr talvez para o Rafael lá na PUC, né? Que talvez seja uma possibilidade. Mas antes ver com os colegas, né? Porque uns gringos aí que eu acho que eles têm. Ô, professor, uma dúvida que eu tenho quanto a essa questão dos erros na esteira, eu lembro do professor Zaro falar que todas as plataformas de força, qualquer vibração do prédio, que se ela não estiver muito bem assim calibrada, isolada, interfere no sinal. Aí, quando eu olho aquela esteira lá, pensando nessa ideia que ele falava, o próprio motor da esteira deve conduzir lá, sei lá, a carenagem da esteira deve conduzir a vibração gerada pelo motor da esteira. E será que eu fico, cara, talvez deve bagunçar um monte o sinal, só esse efeito, né? É isso aí, é isso aí. Ela pode entrar em ressonância também. O próprio design dela, esse é um outro problema. As do CRAN, por exemplo, e as do Haglund, né, que o Malatesta usa, por exemplo, se for pegar os artigos do Malatesta, que agora ele publicou, o Gaspari fez até um Journal Club e publicou no Journal of Physiology, eu divulguei para o pessoal agora. Até peguei o artigo finalmente, porque eu não estava conseguindo nem no SciHub. Por exemplo, ele usa do Arsalis, que é a do Haglund. Todas elas tem uma que a carenagem é totalmente transformada pela própria vibração, aí nem do motor né? Claro que também o motor afeta, mas simplesmente quando tu aplica a força no solo, que ela seja transmitida para o sensor de força. A nossa não tem isso, não tem esse ajuste. A gente usa a estrutura que é da esteira mesmo, que é muito flexível. Então, ali tem uma perda de informação muito grande, né? E depois tem esse problema do motor, que deveria estar isolado, né? A vibração, no mínimo, tá um pouquinho diminuída, atenuada, né? Talvez deslocando até o motor para mais para fora da esteira. Que tem umas esteiras que são assim, tem um rolo que gira e o motor está fora, né? Foi como a gente fez as esteiras de ratinho lá no meu doutorado. Mas eu falei lá com o pessoal, mas eles não atuaram sobre isso, só fizeram os sensores, né? Então, tudo isso são partes do problema que a gente tem na nossa esteira, né? Fazendo um resuminho, assim, tem isso. Show. Mas professor, mas a senhora acha que tem salvação, assim? Tipo aquela que a gente tem ali, essas Não, plataformas? eu acho que não. De novo, para ver a parte elástica de corrida, ela tem sido útil, tá? Eu acho que essa a gente pode ainda tentar para esses parâmetros que são mais simples, já sabendo que alguns outros não dão, né? Por exemplo, vou dar um caso, o artigo do Rodrigo da Rosa, que a gente viu, que o tempo de contato efetivo e o aéreo efetivo são determinantes, ligados a desempenho de corrida. Eu acho que eles são úteis. Agora, quando a gente não encontrou diferenças do T-push e T-brake, a gente botou no artigo, que não achamos, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu gostaria de refazer esse estudo com caras parecidos e com um sensor melhor, porque ali o T-push e o T-brake são partes do contato, né? Imaginem, é uma coisa muito mais fina, em 150 milissegundos, né? Então, ali pode ter problema. Vocês estão me ouvindo? Só a imagem Voltou. ficou parada. Agora voltou. Mas estavam me ouvindo? Não. Deu para ouvir. Tá, Sim, congelou sim. os 6 que estão aqui. Tá, então tem esse problema, tá? Então não é que largar fora, mas a gente vai ter que ter muito cuidado agora. Deveríamos ter dinheiro para conseguir arrumar ela, fazer um bom ajuste, assim, né? Que mais que eu ia comentar para você? Eu lembrei de uma pergunta. Olha só, tem que tomar um pouco de cuidado. Eu vi até no trabalho do Lucas ali, vocês usam o Deep Lab Cut, né? O Cut Lab, algo assim, né?
Eu acho que é importante, quando for mostrar esse procedimento, valorizar é a análise, assim. Por exemplo, vocês usam uma máquina de aprendizagem de tal tipo, o que for, ou se é deep learning, o que for. Mas botar primeiro isso, e aí o exemplo que aí deixar meio lateralizado. Por exemplo, tem um slide, que eu não sei se foi, acho que foi o teu, André, que tá lá o MATLAB bem grande e o ratinho lá bem grande, né? Tudo bem, é um procedimento, mas tem que lembrar o que é mesmo, né? Não é uma caixa preta do tal, é um exemplo de inteligência artificial, especialmente sobre máquina de aprendizagem, se for o caso, e mais algum detalhamento que o leitor, o pesquisador entenda, ele está usando isso. E aí, claro, o exemplo da marca, digamos assim, desse algoritmo que ficou mais famoso, fica também registrado, assim como a gente usa quando a gente diz que é SPSS, né? O SPSS não pode estar aparecendo mais do que o teste mesmo, do que o GLM e tal, né? Às vezes parece que vocês invertem um pouco, porque eu sei que nessa área também tem essas coisas. Às vezes os caras, é tal, e aí vira aquela, a gente está usando tal modelo. Mas tem que lembrar que é o que é mesmo, né? É uma inteligência artificial com tal subtipo tal, né? Essa era outra coisa que eu tinha esquecido lá, que eu queria ter comentado. Eu tenho uma curiosidade só, mas é simples, tipo, por que da GoPro e não uma outra câmera? É só porque tenho acesso à GoPro ou ela tem alguma diferença É mais pelo acesso, sim. pelo acesso? Sim. Mas, Esse é um bom exemplo também, da marca, de novo. É uma câmera, não sei, o que for, né, digital, com tantos de frequência de amostragem. Isso é o Ah, sim, principal, verdade. né? E depois a sim. marca fica ali embaixo, né, mano? Porque a gente acaba Sim. pegando isso, eu sei, ouvindo, eu me lembro da Flávia, sempre tá falando da GoPro, aí vira uma... Não, é uma câmera digital, o que for, né? Com Qual é tal a tipo. frequência mesmo, André, da GoPro? A GoPro ali, a gente coletou a 60? 60. É. Mas ela vai mais, não? Mais, Léo, agora eu não lembro. Eu acho que não. Eu acho E que para aquela que ali que vai não ser ia mais. usado até? A GoPro? Sim. Para caminhada, para cinemetria da Não, caminhada. sim, mas... sim, para fazer Pro, a própria pro, medida, tá. Não, é pro que sabe o vídeo que é? do. É que eu achei que era para a parte qualitativa, mas não é. Aí eu estava pensando, para que 60 Hz? Mas não, já é para usar a máquina de aprendizagem. É, isso, é. Porque ali no Deep Lab ali, tem que entrar um vídeo em MP4, né? Coloca um vídeo em AVI ou MP4. Sim. Não, entendi. Não, eu achei que era mais qualitativo, que é uma coisa que a gente sente falta, que deveria estar fazendo mais, né? Ter esses registros todos qualitativos para a gente sempre olhar para os testes, né? Porque às vezes a gente coleta o dado e depois não vê mais a pessoa mesmo, né? E ali pode ter erro, o cara se coçou e a gente não viu, né? E a plataforma de força não vê, por exemplo, né? Se fosse o caso, no artigo do Henrique lá, né? Mas é uma coisa interessante. Tinha uma coisa também, já me passou de novo, mas vamos ver. Mais alguma questão para o André? Não, olha, eu já esqueci de novo, mas eu tô... André, para quando que tu tá pensando nas coletas? 23, 22? Agora. Porque ali eu e o Léo, a gente entrou agora em agosto, né? Então, a gente tem que qualificar até, eu acho que é um ano e meio até o máximo, né, para qualificar. Mas eu queria qualificar primeiro semestre do ano que vem, assim. Sim, aí Então, ficaria para 23, por aí. 22, coletar fim de 22, 23, assim. E idosos, agora eu vou lembrando das coisas, né? Eu também Da lembro. por que a população idosa? Tipo, tem alguma coisa específica? Porque o teu, tipo, da água funda e água rasa era adultos, né? Era adultos, não, nada muito Que história específico. é essa, né? A Valéria tá dizendo, que história é essa de me meter com O que tu quer coletando de idoso? Entrar no meu. Não,
eu pensei mais para diversificar, assim, aumentar a validade externa do trabalho. Ver se aparece alguma variação entre os grupos, assim. É que não é só idoso, né, André? É adulto, Né? adulto e Adulto e idoso. idoso. Ah, bom. Eu achei um pouco estranho, tá? Agora, mas também, daqui a pouco é mesmo uma saída boa. O caminho é esse, né? Que o André comentou, né? Mas a gente vai ter que ver se tem perna, assim. Eu acho que as questões, elas são ainda muito iniciais, antes de... Agora, a história essa por exemplo, eu comentei acho que talvez para o Lucas, não sei, a diferença mínima detectável, essas coisas são interessantes, né? Também a gente pensar nesses métodos já dando um olhar clínico. E talvez o envelhecimento seria uma coisa mais geral, assim, mais geral do que se vê Parkinson, determinada. Já que a gente quer dar uma mensagem mais geralzão mesmo, talvez o idoso até seja um caso, mas ainda acho que a gente tem. Primeiro, eu tentaria procurar responder uma questão mais genérica ainda, né? Um passo anterior ainda, né? Mas vamos ver, porque é isso, nós vamos ter que ter os dados, né? Para o primeiro estudo, a gente já viu que temos problemas, né? Não temos um sensor de força bem adequado, nós vamos ter que ver se corremos para o Rafael, para os gringos, né? Para ter isso, né? A gente já está aí, ter idoso, eu acho que é muito mais complicado nesse modelo, né? Mas tudo vemos Porque aí. normalmente esses estudos mais teóricos, né, dificilmente tem mais uma população, né? Não sei, Muitas não vezes vejo não tem. muito... Daqui a pouco a A gente comparação de pensa, grupo, no caso, né? Me pareceu estranho também. Quando eu vi ali, eu já comecei também, mais uma coisa que a gente abre, e a gente já está na dúvida, né? Com o André, ainda tem o duplo pêndulo ali no meio, então eu acho que nós vamos ter que dar uma focada assim, nisso, e talvez o idoso, no primeiro momento, eu tiraria, assim, né? E deixaria ver se aparece mesmo. Talvez, e até o acesso depois também, né? Mas não de primeira ordem, eu tentaria sem, para não Sim. enlouquecer. Vários pilotos para testar, né? Até juntando, assim, da questão do projeto de extensão lá, né, da avaliação, eu estava pensando até, de certa forma, aproveitar, já que os dados do Verdade. projeto, assim, já que vai ser, tentar já ajustar a coleta ali para aproveitar esses dados, de alguma forma. Sim, sim. Sim, porque posso estar falando besteira, tá? Porque provavelmente tu vai fazer um cálculo amostral, mas daqui a pouco, quanto mais pessoas, mais coletas, né, melhor vai ser, né? Por questão da estatística, né? Então, Sim. A extensão seria bom, tá? Se conseguisse encaixar. olha aí, nossa, então a gente já tem que pensar o protocolo a partir do estudo do André. Porque a princípio é caminhar, é mais velocidade. Tu tem um monte de velocidade, né? Tem Agora isso não. também. A nossa coordenadora de reunião, ela manda a mensagem do WhatsApp falando junto. Nunca vi tanta coordenação. Não, deve ter chegado um pouco antes. Meu Deus. E André, tu tem, eu acho que são 5 ou 6 velocidades, né? 5. E tem mais uma coisa ali, né? Caminhada a 8 km por hora. Não tem, são poucos idosos que chegam naquela velocidade ali, né? A maioria não chega, 8, né? a maioria cai. Mas então, gente, obrigada, André. Nada, acho que apresentou muito bem. Eu acho que eu não fiz esse comentário. Parabéns pela apresentação. Foi engraçado que os dois, o Lucas e o André, apresentaram slides preto e branco. Me chamou a atenção. Já tem uma escola ali, né? Quando abriu o slide, ele me chamou a atenção. Os dois eram preto e brancos. Eu já tomei uns puxões de orelha por causa disso. O cara vem da física, né? Tem que ser sim, conservador né? ali. Preto, branco. Preto no branco. Eu tento fui por deixar mais orientação. colorido. Isso, o Lucas só foi atrás. Para não ficar poluído, professor. É só pela... Claro, sempre Mais clean. Isso.
Boa, boa, boa. Mas então, Certo, tá, então, gente, mais algum comentário, algum recado final? Não? Então tá. Eu acho que é isso, temos um feriadão pela frente. Bom final de semana a todos. Aproveitem, gente. Aproveitem aí. Vou parar de gravar aqui.